Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 25 de junho de 2019. A partir deste momento, comanda os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido a nobre deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui uma indicação do deputado Douglas Garcia, solicitando que seja determinado aos órgãos e secretarias competentes a realização de estudos e a adoção das providências necessárias para a contratação de um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e a construção de uma sala de integração sensorial para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, localizados na Avenida André Vidal de Negreiros, 208, Centro, na cidade de Jandira. E também indicação do nobre deputado Coronel Nishikawa, pedindo ao governador para que determine estudos junto aos órgãos competentes no sentido de liberar no importe de R$200 mil, que serão destinados ao Hospital de Amor de Barretos, município de Barretos. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero dar ciência à casa das seguintes sessões. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação da nobre deputada Letícia Aguiar, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 19 de agosto de 2019, às 20 horas, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao coronel aviador Osíris Silva. Está lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa do tenente Nascimento já foi lida ontem. Houve alteração? Esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado tenente... Foi ontem, foi chamado, está cancelando. Esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado tenente Nascimento, cancela a sessão solene convocada para o dia 26 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear o Hospital Israelita Albert Einstein. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo a solicitação do nobre deputado Itamar Borges, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 26 de agosto de 2019, às 20 horas, com a finalidade de celebrar o Dia do Maçom. Lido. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Léo Oliveira, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 30 de agosto de 2019, às 19 horas, com a finalidade de celebrar o Dia do Profissional de Educação Física. Estão lidos os 4 comunicados à casa. Pequeno expediente, quero aproveitar e passar a presidência da casa, posteriormente. Passar a presidência da casa ao primeiro secretário da casa, o deputado Gilmaci Santos. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Vamos então iniciar o nosso pequeno expediente, convidando o nobre deputado Castelo Branco para fazer uso regimental da palavra no pequeno expediente. Você pode acompanhar também essa sessão ordinária através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br, no YouTube. Prezados telespectadores da TV Alesp, nobres deputados presentes, colaboradores dessa casa, boa tarde. Nós damos sequência hoje ao nosso estudo sobre a questão tributária no Brasil, o país que cobra mais impostos do mundo e que menos devolve para a sua população. E fazendo um estudo da chamada guerra fiscal que hoje ocorre no mundo inteiro, a questão americana, a questão chinesa e no Brasil, entre os estados. Nós preparamos uma breve apresentação, então nós temos aqui a guerra fiscal que hoje já é uma realidade, principalmente no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O que acontece é que
Numa crise econômica como nós vivemos, nós temos uma demanda de consumo cada vez maior da população, menos empregos, menos renda e uma carência de produtos e serviços na sua origem. Então, os estados começam a baixar os seus impostos de uma maneira a atrair investimentos para o seu estado. Isso já começou há cerca de 20 anos e não para mais. E não só dentro do Brasil, como fora do Brasil. Aqui a nossa frase do sempre amado professor Henrique José de Souza: a esperança da colheita reside na semente, na medida que entendemos que esta é mais uma semente boa que a gente está plantando em prol do Brasil. Muito bem. Então aqui, o nosso estado, para vocês terem uma ideia, 248.209.000 quilômetros quadrados, né? Caberia Inglaterra, comparado com a França, com a Alemanha. O nosso estado é comparado a muitos países da Europa, ou maior que muitos países da Europa ou da América do Sul. Então nós estamos falando de uma área expressiva do território nacional, quando comparado com outros países do mundo. Quer dizer, o estado de São Paulo por si só é um país. Próximo. E essa guerra fiscal internacional hoje está clara aqui entre Estados Unidos e China, entre outros países, brigando pelo monopólio de alguns produtos e na redução de impostos de entrada e saída. A definição de guerra fiscal é o nome dado à disputa entre os estados, seja ele dentro de um país ou entre nações, para sediar empresas e gerar empregos em seus territórios. A principal medida para isso, no caso do Brasil, é conceder os descontos no ICMS às empresas a fim de tornar o Estado mais atrativo para investimentos. No caso do Brasil, essa disputa interna visa atrair investimentos para os 26 estados da União, mais o Distrito Federal. Na questão da aviação, isso já é uma guerra antiga. Já há alguns anos, os estados começaram a diminuir gradativamente a sua alíquota de recolhimento em relação ao combustível de aviação, que hoje já temos, pode ir, 18 estados dos 27 que já têm alíquota reduzida, está aqui todos eles. Poucos estados ficaram, como São Paulo, que tem o maior recolhimento do Brasil. Ou seja, todo mundo quer abastecer a sua aeronave fora daqui. Um exemplo que eu dou é o Rio Grande do Norte, que nessa sexta-feira abaixou de 12% para 0%, Coronel Telhado, visando atrair as escalas dos voos internacionais que vêm da Europa. O senhor lembra que, por exemplo, Natal é a cidade mais próxima de Dakar ou de Casablanca, no Marrocos. Por isso, os americanos, na Segunda Guerra Mundial, construíram na costa do Brasil 6 aeroportos, visando abastecer o norte da África. São 6 horas de voo só. Então, o que eles querem com essa diminuição do imposto? Fazer com que os aviões, em vez de fazerem escala no Rio de Janeiro ou em São Paulo, façam lá. Ganha o stopover, você ganha 2 dias em Natal, com direito a hospedagem, alimentação, hotelaria, passeio turístico, etc. E está dando certo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o preço do combustível de aviação no Brasil, ainda com a guerra fiscal interna entre os estados, é 46% maior do que o combustível nos Estados Unidos. E está aqui, ó, Diário Oficial do Rio Grande do Norte, colocando aqui o combustível de aviação com imposto zero, para se tornar mais competitivo. Conclusão: nós somos favoráveis à emenda aglutinativa pela relação custo-benefício ao Estado de São Paulo, que tem que realmente abaixar a sua alíquota de 25% para 12%, o que ainda é muito comparado com outros estados, considerando que o Estado de São Paulo, por várias razões, ainda tem o combustível mais caro do Brasil. A minha mensagem final é que as renúncias de receitas tributárias são motivadas pelo interesse público e são consideradas tecnicamente como gastos tributários para fins de subsídio e elaboração das leis orçamentárias anuais. Gasto tributário é considerado como uma alternativa às ações e políticas públicas de governo
visando a promoção do desenvolvimento econômico e social. Maria Emília Miranda Pureza, no estudo elaborado no Congresso Nacional. Eu acho que assim a gente encerra a minha apresentação, não antes com a frase de Maquiavel, que aquele príncipe que não percebe os problemas do seu estado, logo quando eles surgem, não é verdadeiramente sábio e realmente poucos o são. Conclusão: nenhum político pode ter segurança sem suas próprias forças, pois sem elas dependerá inteiramente da sorte e ficará sem meios confiáveis de defesa quando surgirem as dificuldades. Nada é tão fraco e estável quanto a fama de uma potência que não se apoia nas suas próprias forças. Para mim, o Estado de São Paulo hoje está fraco. Para encerrar, nobre deputado. Está fraco e dependente de melhores gestões na área tributária. Obrigado. Dando continuidade, chamamos o deputado delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Major Meca, deputado Caio França, deputado Vinícius Camarinha, deputado Itamar Borges, deputado Márcio da Farmácia, deputada Alessi Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Gilmaci, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Assembleia, público da galeria, público que está sempre aí defendendo suas demandas, permanentemente presentes. Parabéns a vocês pela luta. Senhor presidente, nós tomamos conhecimento que ontem teve uma operação da Polícia Civil que cumpriu 9 mandados de prisão temporária de 5 dias contra lideranças do movimento Sem Teto e de luta por moradia, lá do centro de São Paulo, além de 17 ordens de busca e apreensão. Segundo informações, essas pessoas estão sendo investigadas pela prática de extorsão e associação criminosa por cobrança de taxa para permanência nos imóveis ocupados, né? O delegado informou que a investigação foi instaurada a partir de uma denúncia anônima realizada há cerca de um ano, quando aquele edifício desabou no Largo do Paissandu. Ainda de acordo com informações que temos, as pessoas detidas ontem mantêm residência fixa, trabalho comprovado e já haviam colaborado com investigações, ou seja, nas condições que não justificam uma prisão temporária. Eu não vim a essa tribuna aqui para defender, nem para acusar ninguém, mas eu me vejo na obrigação de chamar a atenção para esse caso, para que essa situação não seja usada na tentativa de perseguir, intimidar ou de criminalizar os movimentos de luta por moradia. Se há erro nesses casos, eu acho que a gente espera que eles sejam investigados dentro do devido processo legal, com direito à defesa e à imparcialidade que o judiciário tem que ter para com todas as pessoas. Essas questões não podem servir de pretexto para criminalizar movimentos de luta por moradia e de ataques àquelas organizações que lutam pelos direitos da população, a população mais pobre, a população sem teto, a gente sabe disso, né? Nós queremos aqui dar o nosso apoio aos movimentos do sem teto e da luta por moradia. E também quero comunicar que está acontecendo, nesse momento, na Comissão de Educação e Cultura, a presença do secretário de Cultura. Me parece lá que o lugar que está sendo feito é o Franco Montoro, né? Está lotado, e as pessoas vão, na verdade, não só ouvir as oitivas do secretário, mas também vão fazer inúmeras indagações, inúmeras perguntas. Afinal de contas, a educação, né, e a cultura, principalmente a educação, é a coisa mais importante para o desenvolvimento de um país. E também quero parabenizar o presidente do Conselho, né, da Comunidade Negra de São Paulo, que ontem o Conselho completou 35 anos de existência, e houve um evento muito bonito e muito significativo que foi realizado lá no Teatro Sérgio Cardoso, com a presença de todos os ex-presidentes do Conselho, presenças de conselheiros que tiveram uma atividade muito significativa, e foi muito bonito, porque o teatro estava totalmente lotado,
as pessoas ficaram extremamente honradas porque não foram esquecidas, porque é muito bom quando você faz uma festa de aniversário e que lembra de todos aqueles que passaram, né, por aquele caminho, que também prestaram conta das suas obrigações. O nosso presidente, o Ivan, está de parabéns pela conduta de ter lembrado, né, dos conselheiros nesses 35 anos, e também mostrar que a população negra tem pessoas de enorme capacidade, pessoas de sensibilidade, e que estão aí lutando para que haja respeito e para que haja, principalmente, democracia, né, em termos de raça, no Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Alici Brandão. Convidamos agora o deputado Rafa Zimbaldi, deputado Carlos Gianazzi, deputado Sebastião Santos, deputado Lula Tato, deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores funcionários, assessores aqui presentes, quero saudar nossa assessoria policial militar na figura do Cabo Porto. Quero saudar os senhores deputados aqui presentes, também os que estão nos gabinetes nos ouvindo, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero saudar as pessoas presentes aqui, em especial o Carlos e o Leonardo, lá de Marília, que vieram nos visitar aqui, o Carlos e o Leonardo, da querida cidade de Marília. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui, viu? Senhor presidente, hoje, dia 25 de junho, só relembrando, eu sempre gosto de lembrar um momento histórico aqui, hoje é comemorada a morte, ou lembrada a morte, do grande mergulhador Jacques Cousteau. Para quem tem a nossa idade e lembra-se na nossa infância, e Jacques Cousteau era uma das pessoas que muito fez pelos mares. E os mares são o futuro da humanidade, né? As grandes riquezas marinhas são nosso futuro, e Jacques Cousteau contribuiu muito para isso. Então, só relembrando essa data. Ontem eu vim aqui e lamentei a morte do policial militar, soldado Farias, que foi morto numa ocorrência durante uma abordagem. Falei do absurdo de se perder um policial militar, jovem policial militar com 33 anos, pai de 7 filhos, que foi morto nessa ocorrência. Infelizmente, novamente hoje eu venho nessa tribuna lamentar a morte de mais um policial militar, o Cabo Rocha, que foi morto ontem numa ocorrência, Cabo Marivaldo Camelo da Rocha Júnior, 34 anos. Eles chegaram numa ocorrência de ladrão em residência, são da Rocan, com cada um numa moto, 2 motos, e quando eles chegavam no local foram alvejados por disparo de arma de fogo, efetuado por um dos bandidos, um dos criminosos, que acabou acertando o Cabo Rocha na cabeça. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Você tem um vídeo aí, Machado? No ponto? Tem um vídeo, eu queria que os senhores vissem aí o absurdo. Aí é o local, a casa onde está sendo roubado. O criminoso, esse de boné, é um dos vagabundos. São 2 vagabundos, eles estão saindo com o carro da vítima, tá vendo? Chega uma moto da polícia e a segunda moto. O Cabo Rocha é o segundo policial. Os indivíduos saem atirando e já acertam o Cabo Rocha, que cai baleado. Cadê os direitos humanos para vir defender esse policial? Cadê aquelas pessoas que falam que se preocupam com a legalidade? Está aí, mais um policial morto. Em menos de 24 horas, 2 policiais mortos em serviço. Senhor governador do estado de São Paulo, nós precisamos do devido reconhecimento para a nossa polícia militar. Reconhecimento salarial urgente, reconhecimento profissional, e também aos amigos de Brasília, uma lei mais severa para combater o crime. A nossa lei ela é muito benévola, precisamos mudar isso imediatamente. Infelizmente, mais um policial para lamentarmos a morte. Falando em policial, eu quero falar aqui de um grande amigo, o Tenente Santini, que é vereador na cidade de Campinas. O Tenente Santini, senhor presidente, foi meu tenente na rota, um oficial exemplar, trabalhador, honesto, guerreiro, e se candidatou a vereador em Campinas e foi eleito em Campinas. Está fazendo um trabalho excepcional e, aliás, está incomodando muita gente, porque está fazendo uma série de acusações contra as máfias que existem em Campinas. Aliás, desde o meu tempo de rota, quando eu era comandante de rota, nós fomos lá prender o prefeito de Campinas e outros políticos. Infelizmente, pelo que parece, essa máfia prossegue. Ele até fez uma comparação com a máfia da Itália, a Camorra, e Campinas ficou Camporra, porque é o que está acontecendo lá, máfia.
E o Santini está denunciando e está sendo ameaçado por vereadores de ser cassado. O interessante é que esses vereadores, em vez de procurarem verificar as acusações do Santini, se elas realmente têm procedimento e punirem os verdadeiros culpados, não, querem caçar o Tenente Santini. Ou seja, quem quer caçar o Tenente Santini é porque realmente está preocupado com as acusações dele, é porque está envolvido nessas máfias, transporte, merenda escolar e uma série de outras máfias, mensalinho e tudo mais. Então quero aqui hipotecar publicamente o meu apoio, o meu reconhecimento ao vereador Tenente Santini de Campinas, que tem lutado forte contra a criminalidade. Acusações até, senhor presidente, de indivíduos do PCC contratados na prefeitura. Então isso precisa acabar, essa pouca vergonha. Santini, conte com o meu apoio, até aconselho um amigo se lançar a candidatura de prefeito em Campinas, porque passou da hora de Campinas ter um prefeito aguerrido, um prefeito valoroso e um prefeito honesto, como é sua figura. Então, o meu total apoio ao Tenente Santini, vereador em Campinas, que está fazendo um trabalho sério, honesto, um trabalho de guerreiro e sendo ameaçado por outros vereadores. Não sei quais são os interesses de uma cassação. Aqui vai meu apoio aos senhores vereadores de Campinas. Tomem vergonha e apoiem um colega que está fazendo denúncias graves. Não se escondam e queiram caçar uma pessoa que está tomando providências para melhorar a cidade de Campinas e o estado de São Paulo. Tenente Santini, parabéns, continue firme na batalha e conte comigo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputada professora Bebel Lula, deputado Jorge Wilson, deputado Conte Lopes, deputado Reinaldo Augusto, deputada Adriana Borgo, deputado Gil Diniz, deputado Frederico Dávila, deputado Adalberto Freitas, deputado Douglas Garcia. Passamos agora para a lista suplementar e convidamos o deputado Ricardo Madalena, deputado delegado Olim, deputado federal, agente federal Danilo Balas, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Sebastião Santos, deputado Edmir Chedi, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado Conte Lopes, deputado Maria Lúcia Amari, deputado Jorge Wilson, deputado Carlos Gianazzi, deputado Tenente Coimbra. Tem o excelência do tempo regimental. Estamos ainda no pequeno expediente, onde os deputados têm a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores e senhoras deputados, público que nos assiste, aos profissionais da casa. Ontem, na Baixada Santista, ocorreu o seminário Porto e Mar, que foi, diga-se de passagem, muito bem ministrado pela tribuna. Esse seminário, Coronel Telhado, começou às 18 horas, né, e foi debatido diversos temas interessantes e relevantes para a região, a questão portuária, a ligação seca de Santos e Guarujá. Mas, além desse seminário, contamos com a presença também do nosso governador, do João Dória, no local. E o que me impressionou foi o desprestígio que ele teve com os deputados lá presentes. Eu, o professor Kenny, o deputado Wellington Moura, onde o governador entra como se fosse um popstar, cercado de segurança, não faz questão de cumprimentar os deputados dessa casa, não faz questão de convidá-los para compor a mesa, e alega, inclusive, em seu discurso, que um projeto que estamos debatendo aqui, que é a redução da alíquota do QAV, já está aprovado. Então, esse desprestígio fica nítido nas palavras do nosso governador. Diga-se de passagem, ontem, na cidade de Santos, lembrando que aconteceu esse evento às 18 horas, às 16 horas, estava sendo sepultado o soldado Farias. Então, na diferença de 2 horas, o governador não se deu ao trabalho de ir no cemitério da Areia Branca homenagear um profissional que tombou defendendo o Estado cujo qual ele comanda. Então, não só o desprestígio com os deputados, com o desprestígio com a nossa própria polícia. Então, nos colocamos aqui, eu, deputado Tenente Coimbra, não vamos votar em nenhum aumento salarial de nenhuma categoria enquanto não aumentar o salário das nossas forças de segurança pública, independente
de qualquer categoria. Precisamos pressionar o Executivo para que ele haja e traga o reajuste que não é merecido, não só merecido, é o reajuste necessário para os nossos policiais. Então, precisamos, de todas as formas, pressionar o Executivo para conseguir êxito. O Executivo precisa olhar mais para os nossos policiais e também ter a cordialidade com os nossos deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. Convidamos agora, também na lista suplementar, nobre deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada, mais uma vez, volta à tribuna para falar nesse pequeno expediente por 5 minutos, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, retorno a essa tribuna, senhor presidente, novamente, para hipotecar aqui mais uma vez o meu apoio ao tenente Santini, vereador de Campinas, que está sofrendo uma pressão dos demais vereadores da cidade de Campinas, que vem com a ameaça dizendo que vão caçá-lo. Eu quero aqui dizer aos vereadores de Campinas que tenham vergonha na cara, ao invés de virem com essas ameaças chulas, que realmente vão averiguar as acusações do tenente Santini. Quem quer caçar o tenente Santini é porque está envolvido em coisa errada e está com medo das acusações que ele faz. Passou da hora da política brasileira tomar vergonha na cara. Aqui não é lugar de bandido, não é lugar de pessoas que ficam aceitando propina. Esse é um lugar para pessoas que querem trabalhar pelo melhor social das pessoas, das cidades, do Estado. Não é lugar para bandido a política. Chega disso. Então, tenente Santini, mais uma vez, meus parabéns. Conte com o nosso apoio, com o meu apoio, principalmente aqui na Assembleia Legislativa. Mas, senhor presidente, eu volto aqui agora para falar sobre o problema que houve a sexta-feira passada, acho que todos acompanharam nessa Câmara aqui, o problema que houve aqui em São Paulo, onde ocorreu, essa falta de cameraman é difícil aqui, viu, senhor presidente? Ocorreu um problema aqui em São Paulo, sexta-feira da semana passada, com incêndio debaixo do viaduto Jaguaré. Haviam alguns barracos lá que pegaram fogo e, mais uma vez, a história se repete. O viaduto é impedido, o trânsito de São Paulo, que é um inferno, fica muito pior, fora o perigo de nós termos pessoas mortas nesses incêndios. Esse problema é um problema que perdura há muitos anos. E eu estava lendo aqui o jornal, e segundo o prefeito de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, a prefeitura divulgou nota afirmando monitorar constantemente a situação das ocupações sob viadutos e que 7 pontes estão ocupadas. Não adianta ficar monitorando, tem que tomar providência, tem que retirar esse pessoal debaixo dessas pontes. Aí tem a matéria aqui, uma senhora falando que o viaduto é o teto dela, é o telhado da casa dela. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Porque viaduto não é telhado, viaduto não é casa. Viaduto é para passar veículos, pessoas. E já não é a primeira vez que nós temos um problema de incêndio, que a cidade fica totalmente prejudicada e que eu falei, pior ainda, o dia que nós perdermos vidas, pessoas morrerem queimadas nesse incêndio. Aqui fala que, inclusive, o viaduto Glicério sofreu uma série de incêndios em 2017. É comum nós aqui em São Paulo passarmos aqui por debaixo, perto de determinados viadutos e vermos vários barracos e virmos caixotes, enfim, uma série de lixo. Passa ali no Glicério, ali é um galpão de lixo a céu aberto. Então a prefeitura tem que tomar providências, tem que tirar essas pessoas debaixo desses viadutos. É impossível que essas pessoas prossigam vivendo nessa situação e o pior, além de colocarem a vida dela em risco, ainda colocam toda a cidade de São Paulo num estado muito complicado. Aqui fala que, inclusive, senhor presidente, o viaduto Pacheco Chaves, na Zona Sul, tem casas com mais de 20 anos que agora, inclusive, começam a ganhar estrutura de alvenaria e azulejo. Ou seja, os barracos, que eram de madeira, agora começam a virar casas de alvenaria e azulejo. Mais de 20 anos morando debaixo da ponte. Uma condição sub-humana para o cidadão e uma condição perigosa para a cidade. Então, a Prefeitura de São Paulo tem que mostrar porque veio, tem que fazer essas retiradas dessas pessoas, deslocar essas pessoas para locais condizentes e manter os nossos viadutos em condições de uso. Uma situação que já está ficando muito precária aqui. O nosso trânsito já é horrível.
Então nós estamos chegando em vésperas de campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Acho que o ano que vem começa a arrumar tudo, porque o pessoal é assim, deixa para a última hora. Muitas pessoas têm me cobrado aí para eu ser candidato a prefeito de São Paulo, nós estamos pensando nessa situação, mas eu quero dizer o seguinte, São Paulo é uma cidade difícil de se comandar. Mas quem está no comando e assumiu essa responsabilidade, que veja essa situação das pessoas em condições de rua, sob viadutos, que arrume locais adequados para essas pessoas e evite que hajam novas casas, barracos embaixo de viaduto. É uma situação que não pode continuar, não pode prosperar na cidade de São Paulo. Eu queria, senhor presidente, que essas minhas palavras fossem encaminhadas ao senhor prefeito Bruno Covas, ao prefeito de São Paulo, e as minhas palavras, tanto desse discurso como do anterior, encaminhadas ao senhor vereador Tenente Santini, na cidade de Campinas, dando nosso apoio, meu apoio irrestrito àquele vereador, tenente da Polícia Militar, que tem feito sérias acusações contra corrupções, desmandos e ações ilegais e criminosas junto à cidade de Campinas. Muito obrigado, senhor presidente. Regimental, o pedido de Vossa Excelência será encaminhado, então, nos termos regimentais. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Coronel. Havendo acordo de lideranças e tendo em vista as comissões que estão sendo realizadas na casa, eu peço a suspensão dos trabalhos até às 17 horas. Regimental, o pedido de Vossa Excelência está suspenso os trabalhos até às 17 horas. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, esta sessão ordinária volta a partir das 17 horas. Você continue ligado aí na programação da TV Alesp.